gente vai continuar falando sobre Apocalipse esses dias todos. Capítulo 2, verso 8 diz: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que está para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Amém. Meus amados, nós trabalhamos há poucos dias atrás a primeira carta das 7 às igrejas da Ásia Menor, e falamos um pouquinho sobre a igreja de Éfeso, e pudemos mostrar algumas verdades que estavam acontecendo dentro daquela igreja e que o Cristo queria fazer ressaltar. E também pudemos aplicar essas verdades dentro do nosso tempo e fazer com que elas se tornassem algo palpável e real para a nossa realidade. E essa é a ideia das cartas ditas por Jesus a João, para que fosse entregue às igrejas, ou melhor, aos anjos das igrejas, para que eles pudessem conduzir as igrejas da forma como o Senhor quer. Portanto, de uma forma muito tranquila, nós podemos expor algumas coisas que valem a pena citar em todas as cartas. E uma delas é o fato de que, quando o Senhor dá a direção dessa carta a João, e ele expõe cada igreja, e ele detalha cada palavra à igreja, mas ele, em suma, ele procura dirigir primariamente, como diz as primeiras palavras em cada carta: ao anjo da igreja escreve. Como já havia explicado na semana anterior, evidentemente ele está se dirigindo ao pastor por ele confiado à igreja, ao líder que naquele tempo estava sob o comando da igreja. E é dentro dessa ideia em que ele envia 7 cartas, justamente para falar primariamente com aquele que a dirige, porque se entende que a responsabilidade do cuidado, a responsabilidade de doutrinar, de ensinar, de conduzir no caminho do Senhor, ele está colocando e sempre colocou sobre os ombros pastorais, sobre o líder que ele está. E perceba que, embora existam cartas que trazem palavras de ânimo, de amor, de afeto, de comunhão, de valorização àqueles a quem a carta é dirigida, existem aquelas que também chocam, que aperta, que comprime, que expõe os erros. E bem verdade, todas essas são escritas em uma tonalidade amorosa, como quem Jesus quer despertar o melhor, como quem ele quer fazer valorizar aquilo que de fato está um pouco ofuscado pelas coisas da vida. E perceba que, dirigindo-se aos líderes, ele quer fazer com que estes sejam despertados, porque na grande verdade a igreja sempre é e sempre será dirigida e liderada por pastores que Deus levanta, como já havia dito. E sobre esses também está a responsabilidade, tanto do bem quanto daquilo que é mal. Sobre estes está em seus ombros a responsabilidade de conduzi-lo ao caminho certo. E se não o fizer de uma maneira errada, evidentemente o Pai é quem cobrará cada detalhe disso. É por isso que ele diz à igreja de Éfeso que ele é quem tem as 7 estrelas na mão, isto é, os seus líderes sob seu controle, mas que também anda em meio aos 7 castiçais, isto é, em meio às igrejas que ele mesmo iniciou. Portanto, tal é essa responsabilidade, que agora ele, dirigindo-se à igreja de Éfeso, a de Esmirna, ele procura falar primariamente ao líder desta, e faz uma menção de si mesmo, e ele diz: isto diz aquele que é o primeiro e o último,
Essa menção ele já havia feito tanto no capítulo 1, no início de sua apresentação, quando ele cita a igreja de Éfeso no mesmo potencial. Embora ele dá um outro detalhe acerca de si mesmo, que não falou de uma forma tão clara quanto agora. Ele diz: eu sou aquele que foi morto e reviveu. Significando que é esse o tom que ele quer transmitir à igreja de Esmirna. Nessa palavra aqui, nessa frase final, o que foi morto e reviveu, tudo que ele quer que a igreja compreenda e se firme. É como se fosse uma âncora, é como se fosse um monte, é como se fosse algo sustentável, é como se fosse uma declaração rochosa, é como se fosse algo onde a igreja pudesse ficar os pés e dizer: vamos segurar aqui. O que Jesus quer nesse início de carta, embora seja uma carta pequena, parece mais um recado, parece mais um e-mail. Essa pequena carta traz no seu bojo uma direção para aquilo que iria acontecer. E para que ele antever essa direção, ele escreve: eu sou esse que fui morto. Você vai entender por quê. Essa cidade, Esmirna, hoje que ainda existe, porém é chamada de Esmirna, uma cidade turca, de predominância islâmica, completamente islâmica, mas ao mesmo tempo é uma cidade turística. E o islamismo não é um radicalismo doido como alguns lugares existem. Eles gostam de receber turistas, estrangeiros, até porque é a principal fonte de subsistência e de renda de Esmirna. Perceba que nesse tempo em que a carta foi escrita a essa igreja dessa cidade, Esmirna, a cidade possuía cerca de 100 mil habitantes. Ela fica bem próximo de Éfeso, cerca de 60 quilômetros da cidade de Éfeso. Era, porém, uma cidade bacana, importante, também comercialmente bem localizada. Entretanto, ela se destacou mais pela igreja e pelo que a igreja sofreu lá. Esmirna não era tão famosa pela sua cultura religiosa, pois lá erigiram uma estátua a César e fizeram dele um deus e passaram a adorá-lo como um deus aqui dentro da cidade. Mas nem isso a tornou famosa, produtiva, enriquecida por causa da idolatria. Ao contrário, ela se tornou famosa no mundo todo por conta dessas falas de Jesus. E por conta dessas falas, mediante o que aconteceu após o que Jesus falou. Tinha uma igreja poderosa, uma igreja abençoada, uma igreja que amava o Senhor, uma igreja que acima de tudo demonstrava o seu amor por meio de suas atitudes. E se você estudar a história dessa igreja, a gente vai ficar embebecido com o amor que eles tinham pelo Senhor. O que Jesus escreve a essa igreja expõe de maneira tal a sua fidelidade. Perceba que o texto diz: conheço a tua tribulação e que és pobre, ou a tua pobreza. Entre parênteses está dito: és rico. Na verdade, esse entre parênteses é simplesmente uma colocação posterior para denunciar aquilo que a igreja vivia. E a verdade clara é que eles têm uma pobreza, verdade. A igreja era pobre financeiramente, mas riquíssima espiritualmente. E a sua pobreza se deu por dois fatores. Primeiro, eles foram os primeiros a se associarem à igreja de Colossos e aos macedônios em investirem em igrejas pobres. Foram os primeiros. Eles se juntaram a estas outras igrejas e pegaram tudo que tinha, todo o seu dinheiro, todas as suas casas, seus tesouros, e deram às igrejas menores, para que essas continuassem a evangelização. E o segundo fator, segundo motivo, é que o pouco que sobrou, algumas casas, algumas dependências, alguns valores, todos esses foram confiscados pelo poderio romano. E portanto agora, para que eles deixassem a fé, negassem o Evangelho, então disseram a eles: vamos tomar tudo que vocês têm,
E aí vocês se submetem a Roma. Mas isso também não foi possível. Roma tomou tudo que sobrou, o pouquinho que restava, e os deixaram em dificuldades tamanhas financeiras. Então era dificuldade que aqueles que ajudavam agora precisavam ser ajudados. Aqueles que dispuseram para ajudar outras igrejas a levantar o Evangelho. Está quase que melhor sem microfone, não tem nada aqui em cima. Perceba que tudo isso foi gerado por amar a Deus. E aí, em função desse amor, que essa igreja acabou perdendo tudo que tinha. E agora Jesus olha para ela e diz assim: eu sei a tua tribulação. Eu sei o quanto vocês estão sofrendo por conta de Roma. Eu sei o quanto vocês já perderam. Eu sei o quanto vocês padeceram. Eu sei, eu conheço. E sei da tua pobreza também. Mas como quem quer dizer, vocês são pobres ainda que financeiramente, mediante tudo aquilo que fizeram. Mas vocês semearam em uma terra firme. Tudo aquilo que vocês fizeram às igrejas da Ásia, esteja certo que acumularam um bom tesouro no céu. Foi exatamente isso que Jesus quis dizer, que devemos guardar tesouro em um lugar onde a traça e a ferrugem não consomem, nem os ladrões roubam nem minam. Um lugar onde é guardado em um cofre completamente espiritual, a saber, a casa do rei. Portanto, é dentro dessa perspectiva que Jesus disse que nos conhece. Perceba que se fosse apenas isso aqui, estava até mais ou menos. Mas Jesus diz: sei que vocês estão sofrendo por conta das mentiras daqueles que se dizem judeus e não são. Eles estavam sofrendo financeiramente pela opressão romana, por terem desejado viver segundo Deus, mas agora também estão sofrendo por conta de perseguição, de calúnia, de afronta e de enfrentamento dos próprios falsos crentes dentro deles. Que essa gente, além de serem falsos entre si, eles promoviam discórdia entre aquilo que era pregado e tratava de entregar os conceitos religiosos que eles pregavam a Roma, distorcendo-os e promovendo, portanto, perseguição daqueles que eram no poder contra aqueles que serviam. Esses falsos judeus, que se diziam ser judeus e na verdade não eram, não apenas mentiam sobre sua fé, mas distorciam a palavra e levavam o distorcer dessa palavra aos grandes generais de Roma. É como se eles pegassem uma mensagem pregada por um pastor da época e reescrevessem ela e entregavam ela sob os cuidados dos comandantes. Então os comandantes olhavam e diziam: estão se levantando abertamente contra o domínio, estão se levantando abertamente contra aquilo que creem. Até porque, nesse período, já se alastrava de maneira poderosa a idolatria romana em todas as suas províncias. Eles tinham centenas de deuses, tinham milhares de deuses. E os romanos diziam que os ateus eram aqueles que não criam em deuses, alguns deles. Por quê? Porque os seus deuses eram vistos em cada esquina sob estátuas, ou monumentos, ou coisas similares. Então eles entendiam que se você tem fé, você consegue apalpar o seu Deus. Você consegue crer que um objeto material é tão poderoso que você pode abraçá-lo e levá-lo para casa. E se você não crê nesses objetos como um Deus supremo, então você é ateu. Assim sendo, tudo que se pregava contra a idolatria era uma heresia chamada de filosofia dos ateus. Assim sendo, aqueles que criam eram ateus, e os que não criam eram que criam. Por isso tudo que eles falavam, Roma interpretava como afronta às suas crenças, aos seus mecanismos religiosos, de domínio massivo. Perceba que o próprio Jesus diz: eu sei que vocês estão sofrendo por essa gente também. Mas aí ele faz um anúncio dramático. Ele diz: não temas as
coisas que estáis para sofrer. Como se já não bastasse. Pensa comigo. Já estavam na provação financeira, sofrendo ataques violentíssimos dos servos de Satanás. Um dos pastores dessa igreja, que já eu falo mais sobre ele, chamado Policarpo, um líder extraordinário. Esse homem chamava esses camaradas aqui de primogênitos do diabo. Era como ele apelidou os que se diziam judeus e não eram. E Jesus disse que eles eram da sinagoga de Satanás, isto é, dos movimentos religiosos que Satanás se levantava. Perceba que, como se isso fosse pouco, Jesus os adverte e diz: olha, gente, não temam as coisas que ainda vão vir. Ao invés de dar a palavra dizendo: aguenta aí, pois vai passar essa maré, vai passar esse mal, vai passar essa circunstância, ele os abraça e diz: vai piorar. Que coisa! Ele diz: não temam as coisas que estão vindo por aí afora. E diga-se de passagem que essa seria a mesma palavra que Jesus daria para o nosso tempo. Se a coisa está difícil, ele apontaria e diria: olha para a Bíblia e você vai ver que vai piorar. Se o mundo está mal, vai ficar pior. Se o pecado domina, vai ficar pior. Ele quer nos apontar e dizer que vai chegar um tempo em que o mau cheiro do pecado desta terra vai nos causar náuseas, se já não causa. Vai nos causar males, se é que já não está causando. Sofreremos úlceras angustiosas em função de ver a miséria desse mundo. E quem que tem o Espírito de Cristo, que não se angustia ao ver as cenas melancólicas dessa vida? Quem que vive com o Cristo, que não lamenta a podridão pecaminosa que essa terra está vivendo? E a palavra do Cristo, a igreja de Esmirna, é: o que está ruim pode piorar. E é verdade. Mas lá na frente ele traz o conforto que essa igreja tanto precisa. Perceba que essa igreja viveu exatamente no segundo século. É a igreja do segundo século. Ela começa por volta do ano 110. E essa era da igreja de Esmirna, historicamente falando, vai até o ano 300, 320 por aí, já na era de Constantino. Ela viveu esses tempos angustiosos, esses tempos de uma igreja perseguida, uma igreja maltratada, uma igreja caluniada. Ela viveu esse tempo. E Jesus antevê esse tempo e diz: gente, fica firme, não tenham medo das coisas que há de vir sobre vocês. Ele diz: escutem, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados. E vocês vão ter uma tribulação de 10 dias. Essa palavra de Jesus, obviamente que ela tem uma conotação profética, histórica, mas profética. Histórica porque aconteceu com essa igreja fatos relevantemente históricos e que trouxeram o cristianismo de uma forma amorosa até os dias de hoje. Mas profético porque tudo isso que está sendo dito continua acontecendo e vai acontecer até a vinda dele, glória, para nos arrebatar. Perceba que ele diz que teriam eles uma tribulação de 10 dias. Essa tribulação de 10 dias de fato aconteceu, mas não foram propriamente apenas 10 dias. Se deu em 10 dias justamente em função de uma perseguição que aconteceu no ano 155 depois de Cristo, e eu vou lhe mostrar como e porquê. Mas 10 outras perseguições se levantaram contra essa igreja. Então tem duas coisas aqui. Primeiro, a literalidade de 10 dias que aconteceram. Segundo, 10 outras perseguições que aconteceram justamente nesse período de 200 anos. General após general, governo após governo. E o que acontece aqui com essa igreja é algo tão poderoso, pois Jesus
os conforta e diz assim, em meio a essa tribulação toda, olha como ele aponta, em meio à sua fraqueza financeira, em meio às mentiras dos primogênitos de Satanás, dos falsos judeus, em meio às perseguições que vocês terão de morte, de prisão, de calúnia, de afronta, em meio a essa constante perseguição que durará 10 dias e posteriormente 200 anos, em meio a tudo isso, disse ele, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ele diz, aguenta tudo, não por um tempo, aguenta o sofrimento não por um breve momento, aguenta a calúnia não por um dia, não por um mês, não por um ano, aguenta a pobreza não por esse período apenas, aguenta a tua dor, tua luta, tua tribulação, não por um momento apenas, mas até a morte. Aguenta até o fim. Que palavra de conforto é essa? Fala sério. Qualquer um de nós, ao esperar uma palavra de ânimo, o que soa gostoso aos nossos ouvidos é saber o tempo do fim. Mas o que mais angustia a gente é por não saber quando a luta termina. Você até enfrenta a luta, mas o que dá tristeza é porque você não sabe quanto tempo ela dura. Não é verdade? O que mais angustia a gente é a incerteza da durabilidade dela. Não a luta em si. Porque a luta você vence um dia após o outro. Mas aquele negócio até quando? Até quando eu vou ter que sofrer? Até quando eu vou ter que aguentar? É na verdade. A incerteza, a insegurança, a instabilidade, o desconforto de não saber quando é o tempo. Isso é a tua luta durar a vida inteira. Dá uma olhadinha para quem está ao seu lado e diga assim, se for 10 dias, você aguenta? Se for um mês. Mas e agora se alguém, Jesus, chegar em você e dizer, a tua tribulação vai até o fim. Aí você diz, tá, quando é o fim? Amanhã? O fim pode durar 10 anos, pode durar 50 anos, pode durar até você ter 86 anos, como durou o pastor dessa igreja. Uau! Quando Jesus falou isso, ele tinha 31 anos. 31 anos Jesus deu a carta a esse pastor. 55 anos depois, ele estava sendo morto. 55 anos de luta e Jesus continuava dizendo, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Aguenta firme até a morte. Essa igreja é um protótipo de amor. Essa igreja de Éfeso traz no seu bojo o convite de Jesus para voltarem ao primeiro amor. A igreja de Esmirna é a valorização de Jesus de um amor presente, puro, pujante, que não se rende, que não se vende, que não nega, que suporta, que batalha, que aguenta, que vence. É um amor inegociável. É um amor invencível. É um amor que se enquadra no que Paulo diz, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor da igreja diz, você não vê Jesus reclamar necessidade, não tem reclamação. Não tem nada que Jesus tenha dito, olha, eu tenho contra vocês. Nada! Nada, irmãos. É uma igreja completamente amorosa. Ela reflete o amor de Cristo nas pessoas, mas reflete o amor por Cristo nelas mesmas. Essa igreja
Se tem uma das que sofrer, a igreja de Esmirna é o protótipo desse sofrimento. Descrita por muitos historiadores, e principalmente por um contemporâneo, chamado Eusébio de Cesareia. Um dos homens que conseguiu, sim, de fato, vivenciar os tempos áureos dessa igreja. E escrever aquilo que ela viveu, em contrapartida com outros pais da igreja que também testemunharam as mesmas coisas. Conta-se que era uma igreja tão amorosa, tão fervorosa, que nada os fez titubear de sua fé. Nada os fez desistir de sua fé. É por isso que Jesus, no versículo 8, ao se apresentar, dizendo: olha, eu sou o primeiro e o último, sou o alfa, o ômega, eu sou o primeiro e o derradeiro. Então ele diz: eu sou o que fui vivo. Aliás, sou o que fui morto e agora estou vivo. Como quem quisesse dizer: tudo nesta vida passa, toda tribulação termina, toda mortandade chega ao fim, toda angústia tem um ponto final. Como quem quer dizer: firma-se nisso aqui. Se eu venci, então se espere em mim. Se eu venci, segure firme na rocha que é o Cristo. A igreja de Esmirna tinha uma grande quantidade de crentes. E segundo alguns estudiosos, se tem relato de um chamado Plínio que desistiu da fé. Cerca de 10.000 foram mortos num período de 50 anos dessa igreja. E num círculo de 10.000 crentes, um chamado Plínio foi espírito como deserto, que não aguentou, que desistiu. Esse pastor dessa igreja, de nome Policarpo, foi discípulo de João. O João, amigo de Jesus, o apóstolo do amor. E é interessante como o discipulado é maravilhoso, como é transferível. Você pode perceber que todos os discípulos de João refletiam a mesma característica amorosa que João refletia. Na verdade, pastor Francisco, todos os que foram discípulos de João foram completamente conhecidos pela maneira amorosa como tratavam as pessoas e como tratavam o Cristo. Todos eles. E Policarpo era um desses discípulos. Ele aprendeu com João a pastorear. Viveu a fé. João já era idoso quando este o conheceu. E garoto ainda acompanhou os passos do pastor João. E posteriormente se tornou líder da igreja enquanto João era vivo. João veio a falecer e ele continua os ensinos de João. Perceba que chega o tempo em que a fé desse homem é provada. É provada justamente por aquilo que ele vivia. E note que o Cristo se dirige diretamente a estes líderes. E na pessoa deste homem, evidentemente está em evidência aquilo dele. Observe que Policarpo foi condenado à morte várias vezes. Não porque ele ofendesse Roma ou coisa parecida, mas ao contrário, pelo justo fator de ele suportar a opressão e a pressão sem ofender. Ele era tão justo que ninguém tem conhecimento de tê-lo visto descalço, ou sem camisa, ou sem blusões, ou sem tecidos que cobriam suas mãos. Por quê? Porque no início do seu ministério, a mesma unção que estava em Paulo, que estava em Pedro, que estava em João,
As pessoas queriam tocar na pele dele. E tocavam. E eram curadas. Então ele se vestiu. Porque ele não queria que as pessoas crescem que a pele dele tinha esse aspecto de cura. Para evitar possível sentimento de orgulho, de soberba ou mesmo de idolatria. Então ele ensinava, creia no Cristo, que ele vai fazer a mesma coisa por vocês. Isso o elevou ainda mais em santidade. Explicam os historiadores que ele conseguiu levar essa igreja a um nível de realidade espiritual, onde todos almejavam o céu acima de qualquer outra coisa, onde a fome, a pobreza, a luta, a perseguição, a afronta, de fato e verdade, não gerava neles nenhum temor, mas sim anelavam ainda mais para estarem com Jesus. Um homem dessa igreja, um membro dessa igreja, cujo seu nome não aparece na história, mas apenas o seu relato. A única citação que alguém diz é que ele se chamava Eusébio, embora não se sabe se é verdade. Diz que antes um pouco do pastor dessa igreja ser levado junto com ela a uma pequena arena dentro de Esmirna, cujas ruínas ainda estão lá até os dias de hoje. Então, ao chegar nesse lugar e inquiriram desse crente, era apenas um crente, e disseram: deixa esse Cristo, negue-o, e a gente vai poupar você e sua família. Então ele disse: como vou negá-lo? Então o procurador disse: vou soltar leões em cima de você, embora a lei já tenha sido promulgada, que não se pode matar ninguém mais por feras, mas mesmo assim eu vou soltar os leões. E ele disse: por favor, eu e a minha casa aguardamos os leões. Então irritou ainda mais o procônsul. O procônsul disse: eu não posso soltar os leões, mas eu vou matá-lo diferente. Então mandou esquentar um caldeirão enorme de óleo fervente e o amarrou em uma estaca. E quando o óleo começou a borbulhar, eles foram descendo ele lentamente, e o barulho de suas vozes, ele, esposa e filhos. E quando descia, enfureceu a multidão toda, porque eles cantavam: glória ao unigênito Filho de Deus. E banharam eles, glória a Deus, e puxaram. E quando puxaram, um barulho ecoou: glória ao unigênito Filho de Deus. Nada os fez. Nada os fez. O óleo fervente derreteu as correntes e as coisas, mas a eles nada. Então os tiraram. E a turba irritada disse: o culpado disso é Policarpo. Traga o líder deles. E decapitaram então essa família. Cortaram-lhes os seus pescoços. E evidentemente aí a morte veio. Mas então trouxeram o líder, pastor Policarpo, bispo Policarpo. E quando trouxeram, conta-se sua história, devido a ver aqui uma lição. Conta a sua história, que quando os soldados foram à sua casa para buscá-lo, ele estava com 86 anos de idade. Era sexta-feira, 23 de março do ano 155 depois de Cristo. Então o trouxeram, e ao chegar em sua casa, ele sabia que aquela seria a sua despedida, pois muitos outros livramentos Deus permitiu que os crentes o tirassem e levassem para outras cidades, para ele não ser morto. Mas 3 dias antes, ele estava orando, e ele teve uma visão de um travesseiro pegando fogo. Então ele entendeu
que o Senhor estava dizendo: é chegada a tua hora de você glorificar o meu nome, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então ele entendeu que não adiantava mais fugir, agora era a hora que o Pai queria como sacrifício. Então, quando os soldados chegaram, e ele disse aos senhores: permita que eu despeça dos meus e ore um pouco a meu pai. Enquanto isso, vou pedir aos meus irmãos que façam um grande jantar para vocês. E os soldados permitiram. Então a igreja foi e preparou um suculento jantar. Segundo a história, um jantar digno de príncipes. Tudo aquilo que eles não tinham para comer, eles ofereceram aos algozes, que seriam seus matadores. Que coisa! E eles comeram. Enquanto eles estavam jantando, Policarpo e parte dos seus irmãos oravam. E oraram por quase 2 horas. E diz Eusébio que os soldados, ao ouvirem suas orações, começaram a chorar e a dizer: por que levar um homem tão justo? Por que mataram a igreja tão justa? E alguns se recusaram a ir e se converteram ao Cristo enquanto jantavam. O outro o tomou e o colocou em sua carruagem e o levou até onde seria o seu martírio. Durante todo o trajeto, segundo Homero, dá em torno de 1,5 km, nesse trajeto todo, eles conversaram, e esse homem tentou dissuadir Policarpo, tentou convencê-lo a simplesmente fazer o que César queria. E o que a ordem de César lá de Roma queria? Que ele simplesmente dissesse: César é Senhor. Se fosse difícil dizer que César é Senhor, então a única coisa que ele tinha que fazer é se inclinar à estátua de César. E ele lutou, e Policarpo disse: não posso fazer, não irei fazer. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, quando chegou diante dos tribunos, dos importantes, já na arena, então fizeram uma proposta para Policarpo. Disse: ô Policarpo, o senhor já é um homem idoso, sua família está toda aqui, tua igreja está toda aqui, pouparemos, não o mataremos, conquanto que o senhor faça apenas uma única coisa: confesse e diga: abaixo os ateus. Que para eles era dizer abaixo os cristãos. Que os romanos e os gregos e os turcos entendiam que os cristãos eram os ateus, pois não criam nos outros deuses. Então a ideia era: abaixo os ateus. E aí livrava Policarpo e toda a sua família. A única coisa era negar o cristianismo para viver, para ver os netos crescerem, para ver a família crescer. Talvez para cumprir o Salmo 128, ver os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Bastava negar o Cristo, bastava dizer: abaixo os ateus. Então Policarpo disse: ok, eu farei. E se colocou no meio da arena. Levantou o dedo em riste, desde onde estava o procônsul, e foi apontando durante toda a trajetória da arena, e gritando: abaixo os ateus! Ei, Policarpo, cabra macho de Jesus! Ele apontou para todos os injustos e disse: abaixo os ateus! E se enfureceu o povo. E eles gritavam alto e bom som para tratar. Então o procônsul disse: vou soltar
Pai assim criou. Que amor é esse? Então, o procônsul disse: por que rejeitas a nossa proposta? Tão somente recusas algo tão bom para ti e tua casa. E ele disse, e essa foi a frase que já perdura 2000 anos da história de Policarpo. E ele disse assim: há 86 anos eu sirvo ao meu Senhor, sem nunca ele ter me desapontado, sem nunca ter feito algo que me fizesse duvidar do seu amor por mim. Como, pois, eu trocarei tão grande amor? Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero esse amor. A gente precisava amar o Cristo assim. A gente precisava amá-lo a ponto de receber a palavra que ele diz: ser fiel até a morte. Até onde vai a nossa fidelidade? Até onde vai a nossa expressão de amor? Até que ponto a gente está disposto a provar que o ama? Faz essa pergunta a você mesmo. Até onde vai a extensão do seu amor pelo Cristo? O nosso amor por Jesus? Será que seríamos convencidos a deixá-lo por um breve momento para não sermos nós? Talvez a gente se anime e diga: amém, matando eu, está bem. Mas e quando isso é invertido para a nossa casa? Como aquela história de um pastor batista que eu ouvi na boca de um pregador cubano, e essa história veio para o Brasil e ficou, até canções foram feitas. Onde no início do reinado de Fidel, este encarcerou um pastor batista com sua esposa e 3 filhos. E muitos aqui talvez já ouviram essa história. E então chegaram nesse pastor e diz: nega-se Jesus e viverás. E diz que ele cantou uma canção e dizia: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Então trouxeram o seu filho menor e apontaram a arma para a cabecinha dele, e ele chorava e dizia: negue ou teu filho vai. Ele cantou de novo: estou seguindo a Jesus Cristo. Isso aconteceu com os 3 filhos. Então chegou a vez da esposa. Ele a amava muito, segundo a história. Quando apontaram para ela e disseram a ele: agora tua esposa vai ser colocada no mesmo túmulo que seus filhos, na mesma cova. Então ele olhou para ela e disse que quando os olhares entre lágrimas se cruzaram, ela e ele começou a cantar: estou seguindo a Jesus Cristo, esse caminho eu não desisto. Que amor é esse? A que ponto nosso amor aguenta a pressão? Feche seus olhos e tente responder para você mesmo. Até que ponto o nosso amor existe? Até onde vai a extensão desse amor? Até a aprovação financeira chegar e o próprio Cristo dizer: eu conheço a tua pobreza.
até a acusação, a mentira, a afronta chegar. E o próprio Cristo dizer: eu sei que tu está sendo acusado pelos primogênitos de Satanás. Até o Cristo dizer: não tema as coisas que virão. Ser fiel até a morte. Até onde vai a nossa fidelidade? Quando esse homem, pastor dessa igreja, o líder dela, disse tal frase, então a turma, enfurecida, queria vê-lo morrer. Então o procônsul disse: eu vou queimá-lo vivo. E ele disse: não temo o fogo, que começa quente, queima tudo em volta, mas logo se apaga. Vocês devem temer sim o fogo do juízo eterno, que virá sobre os injustos, que não se renderem ao Cristo. Então tomaram ele, e ele se despiu, ele mesmo se despiu, pela primeira vez. Tirou suas vestimentas, porque era queimado nu. E ele, semi-nu, juntaram tudo e fizeram uma grande fogueira, uma estaca enorme ao centro. E foram pregados nessa estaca. Ele disse: não precisa me pregar, eu mesmo irei ao fogo. E ele subiu aonde estava a fogueira e colocou as mãos para trás, como se faz com um cordeiro, e amarrou as mãos e os pés dele no tronco. Então mandaram atear fogo. Enquanto ateava fogo, diz que uma labareda enorme cobriu todo aquele lugar. O fogo foi tão alto e tão forte que o calor era sentido nas arquibancadas. Só que a expressão utilizada pelos historiadores é essa: que a fogueira em volta de Policarpo fez como que uma vela de um navio. Ela criou uma proteção em volta de Policarpo. Nem as cordas de suas mãos se queimaram. Mas a população que estava na plateia sentiu um cheiro de pão assado. Que coisa! Então aquele enfureceu o procônsul, e ele gritou em alto e bom som: como posso matar esse homem? Ai, meu irmão. Então Algoz tomou uma afiada espada e foi até próximo e desferiu um golpe fatal no ventre de Policarpo. E o sangue jorrou. E a cena mais dramática ainda, que saiu tanto sangue de Policarpo que apagou todo o fogo em volta. Que coisa! E ele faleceu com uma última palavra na boca: Deus para sempre seja louvado. Glória a Deus. A igreja em que ele cuidava, mais de 10.000 membros foram mortos após ele, decapitados, queimados vivos, colocados à prova em todos os custos. Mas uma coisa essa igreja pôde levar: ser fiel até a morte, dar-te ele a coroa da vida. Todas as vezes eu creio que quando essa provação vinha sobre essa igreja, eles se lembravam das palavras de Jesus ao anjo da igreja, dizendo: eu fui morto, mas estou vivo. Era como se o Cristo dissesse para essa igreja dizimina: olhe para o horizonte e vocês vão me ver. Olhe para o céu e vocês vão me ver. Se agarrem nessa verdade, suportem a pressão que o mundo vai fazer sobre vocês.
A carta à igreja de Esmirna é um despertar de amor, é uma valorização de fidelidade, é uma proposta, sim, de um amor puro, contínuo. E segundo conta a história, que o sangue dos mártires do segundo século são as sementes fecundas que a terra recebeu e que resultou na igreja de hoje. Os mártires dos dias de João, de Pedro, de Paulo, de Policarpo, são as sementes que o rei decidiu plantar. Coloque a mãozinha sobre o ombro de quem está ao seu lado e diga assim: você é fruto de uma semente de sangue plantada no segundo século. Nós somos essa semente. Você imagina a durabilidade dessas sementes? Que poderes! Nada os fazia sair dessa fé. Nada os arrancava de perto de Cristo. Nada os fazia fugir desse amor. Então, alguém poderia dizer: tá, e se isso não fosse verdade? E se Jesus fosse uma farsa? E se Deus não existisse? Fala para mim. Como explicar, racionalmente falando, um amor tão grande de milhões de pessoas que se sujeitaram a morrer violentamente, que se dispuseram, infelizmente, a ver os seus próprios filhos serem mortos? Se isso não for um amor procedente de um Cristo completamente vivo e presente no meio daqueles que o amam. Por fim, eu termino dizendo que a única coisa que nos garante suportar essa pressão da vida é o amor por Jesus. É por amar a Jesus que a gente é colocado para suportar tantas coisas ruins. É por amar a Jesus que temos que se ausentar das prostituições desse mundo. É por amar a Jesus que devemos viver uma vida de constância em oração. É por amar a Jesus que devemos abraçar um cristianismo sem reservas. Um amor sem reservas. E não sermos falhos em trocar esse amor por coisas desta vida. Por isso eu quero convidar a você a estar em pé agora, em Cristo Jesus. A pergunta desta manhã, embora simples, mas não por ser simples, significa que ela não seja importante. A simplicidade dela define toda a importância da mesma. E a pergunta básica é exatamente esta: até onde estamos dispostos a ir ou suportar por esse amor de Deus? Até onde? Até onde, querido? Eu gostaria que todos fechassem seus olhos. Todos os olhos fechados. Se não for pedir muito, olhe para dentro do seu coração e pergunte para você mesmo: até onde eu irei? Até onde eu aguento? Que nível é o meu amor por Jesus? Suportaria a pressão financeira, a pobreza? Suportaria a acusação, a mentira, o pecado que contra mim me ataca? Suportaria ver um dos meus sendo entregue à morte por amor a Cristo? Amarei eu ao Cristo até a morte? Até onde estou
Se o ama, quer estar com ele. Se o ama, o adora. Se o ama, quer servir. Se o ama, suporta. Os seus olhinhos fechados. Paizinho querido, esta manhã, Senhor, de reflexão, a partir de uma palavra histórica, mas profética. Histórica, Senhor, porque Tu és a testemunha fiel de tudo aquilo que as igrejas do passado sofreram para que estivéssemos aqui. Como quem quer nos ensinar, Senhor, de que o sofrimento de fato e verdade produziu em nós uma igreja saudável, uma igreja viva. Mas também querendo nos ensinar, Senhor, e isso talvez seja o seu maior propósito, de que o tempo em que estamos vivendo está se afunilando, e que muitos de nós ainda veremos com os nossos olhos o sofrimento que essa terra há de propor à igreja, mas que possamos ser achados dignos, Senhor, dignos de sofrer por amor de Jesus, como a igreja primitiva sentia-se honrada de carregar o fardo da dor. Não lhe peço que imponha sobre nós a mesma dor, porque talvez, Pai, nós não suportemos. Mas eu peço que derrame sobre nós o seu amor, para que possamos amar-te acima de qualquer coisa dessa vida. Para que possamos te amar acima das nossas próprias vidas, acima da vida de nossos filhos, de nossa mulher, acima da vida das coisas que Tu tem nos dado, acima de tudo. Que o Senhor nos ensine a amar, Senhor, a ponto de suportar, seja qual for a pressão, seja qual for a tentação, seja qual for a afronta, seja qual for a provação. Nos ensina a ser fiel, Pai. Nos ensina a ser fiel até a morte. Pois é melhor morrer justo do que viver na injustiça. É melhor morrer na santidade do que viver na incerteza. Por isso nos cobre com o Teu amor, Pai. Faz com que a Igreja Batista Bordão, Senhor, seja banhada no Teu amor. E haja um batismo de amor nessa igreja, Senhor.